E aí nós vamos analisar um pouquinho sobre o texto da primeira semana do PET, né, que trouxe um texto sobre a dengue. Aí eu coloquei um título para que a gente possa conhecer um pouquinho da estrutura do texto, compreendendo recursos usados em alguns textos. No texto que nós lemos, nós podemos perceber logo no início a apresentação do tema, né? O tema é a ideia central. Imediatamente, também dá para perceber que existe uma tese defendida pela autora Denise. O que é tese? É a ideia defendida pelo autor. Bom, o tema é o combate à dengue, certo? E a tese que ela defende é que o único meio, a única saída para a extinção ou para minimizar a doença é eliminar os criadouros dos mosquitos, quer dizer, acabar com os lugares de procriação. Então essa é a tese que ela defende, é a ideia defendida pela autora. E para comprovar e fundamentar a sua ideia, ela fala sobre os lugares múltiplos onde a gente pode encontrar. Ela fala que o uso de inseticidas, fumacês, são simplesmente medidas paliativas. Ela fala que o mosquito se prolifera com muita rapidez, então ela dá uma série de argumentos para sustentar o que está falando. Então, esses argumentos que ela usa para comprovar o que ela está defendendo é que eu chamo de argumentos que sustentam a tese. Então, argumentos nada mais são do que ideias, expressões que eu uso para demonstrar um posicionamento sobre qualquer tema. E o texto que tem essa estrutura, que traz esses elementos em sua formação, tema, tese, argumentos que sustentam a tese, e que segue a estrutura de apresentar uma introdução, onde o tema aparece, um desenvolvimento, onde os argumentos são utilizados para sustentar o tema, a ideia defendida pelo autor, e uma conclusão, onde as ideias são retomadas de uma forma rápida e onde, na maior parte das vezes, existe uma solução, uma possível solução para o problema, uma conclusão, né? Então, quando o texto tem todos esses recursos, tem todos esses elementos, então eu classifico como artigo de opinião. E aí nós temos uma segunda tela que contém uma afirmativa muito interessante e que requer uma análise sobre o que esta afirmativa representa. Escrever sobre determinado assunto em texto cujo objetivo é convencer o leitor quanto ao ponto de vista apresentado exige segurança, conhecimento e uso de argumentos consistentes para que o propósito do convencimento seja alcançado. Então, primeiro, se eu quero escrever, eu tenho que ter um assunto que vai ser a referência do meu texto. Eu vou eleger um tema. Se eu vou falar sobre algum assunto, eu não posso colocar ideias desconexas, eu não posso falar de qualquer jeito. Eu tenho que mostrar segurança naquilo que eu estou colocando, né? Então, não justifica você escrever um texto e não atingir seu objetivo, como nesse sentido aí, quando o texto tem o propósito de convencer, usar argumentos falhos, né? Argumentos que não vão levar as pessoas a dar credibilidade ao seu posicionamento. Então, a pessoa tem que ter segurança, tem que ter conhecimento, mesmo porque o artigo de opinião é um texto, como eu já falei anteriormente, volto a dizer,
que é criado com o objetivo de convencer a pessoa que o aprecia, que lê esse texto, a aderir à ideia que está sendo defendida, tá? Então, tudo que eu vou escrever, principalmente quando o texto for nesse teor, exige de mim um conhecimento prévio, né? Eu preciso conhecer sobre o assunto sobre o qual eu escrevo. E na fundamentação, na exposição dos argumentos para defender minha tese, é muito interessante e aparece com muita frequência o uso de termos científicos, o uso de resultados de pesquisas, de dados estatísticos, que são respaldados em fatos reais e que realmente, né, mostram que a veracidade das ideias que são colocadas no texto. E por último, aí nós temos a solução para, para a produção de um texto de boa qualidade. Ler, 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 leia muito. Só a leitura é que amplia os nossos horizontes de conhecimento e viabiliza a oportunidade de utilizar as palavras com bom senso, com criatividade, de uma forma funcional, né? Então, quem lê tem facilidade em externar o seu pensamento e se fazer entender.